nós olhamos e já sabemos mais ou menos aonde as pessoas se sentam, né? Então nós olhamos e parece que a gente consegue enxergar as pessoas ali. Então a gente sente falta das pessoas, mas a gente entende que é por um propósito bom. A gente entende que logo, logo, em nome de Jesus Cristo, logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos estar todos juntos de novo, né? Adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Mas toda vez que a gente revê alguns, a gente se alegra, né? Hoje eu estou muito feliz de rever algumas pessoas. Minha amiga Josi, que está aqui hoje, né? Seja bem-vinda, meu irmãozão André, né? Muito feliz. Alguns visitantes que estão aqui hoje nos visitando, que Deus possa abençoar a sua vida. Tenho certeza que o Senhor já falou profundamente ao seu coração, que o Senhor ele sempre fala. Só em você estar aqui, o Senhor já falou com você, né? Só em você estar aqui, o que nós vamos ministrar hoje é demonstrado sobre a tua vida, a graça de Deus. Talvez você pense, não, quem me convidou foi a Esther. A Esther foi só um instrumento de Deus para que você estivesse aqui hoje. Porque na verdade aquele que é soberano e aquele que está acima de todas as coisas, esse foi aquele que verdadeiramente pela sua graça usou essa pessoa para estabelecer o amor dele, o favor dele sobre a tua vida e trazer você até aqui nesse lugar, porque o Senhor te ama, Ele tem um propósito na tua vida e Ele entendeu que esse é o tempo de cumprir este propósito, porque é um tempo propício, apropriado para que todas as coisas de Deus se cumpram. Desde o mês de maio, uma irmã, a líder do ministério de família aqui na igreja, ela me mandou uma mensagem falando que no mês de maio as pessoas dizem que é o mês da família. E quando ela falou isso, veio uma ideia na minha mente. Eu falei, então o mês de maio vai ser o mês da família lá na igreja. E nós ministramos o mês de maio inteiro só sobre família. Nós trouxemos princípios para termos um casamento abençoado, para termos um relacionamento com os filhos abençoado, para que nós possamos ter uma família estabelecida e diante desse cenário que temos vivido e visto, então, quando nós acompanhamos a TV, principalmente na parte artística, nas pessoas famosas, o que mais nós vemos é o quê? Que esse período de quarentena há muitas separações e divórcios. A gente vê isso na mídia dos famosos, de que dirá na mídia das pessoas que não são famosas, pessoas simples, humildes, que estão passando necessidade em suas casas, e naquela convivência ali diária, todo o tempo, querendo ou não, né, acaba se desgastando o relacionamento, quando não há, né, Deus dentro do relacionamento, dentro da família. Então a gente trouxe princípios, foi um mês maravilhoso, né, abençoado, aprendemos tantas coisas importantes sobre família. Aí no mês de junho, Deus colocou um outro propósito no nosso coração, foi falar sobre aliança. Aliança de Deus para com o homem, aliança de Deus para conosco, né? Aliança que nós respondemos a Deus. E temos falado esse mês de junho inteiro sobre aliança, desde a primeira aliança, lá quando Deus fez a aliança com Adão, a aliança adâmica ou adêmica. Então depois nós viemos passando noética, depois nós viemos abraâmica, mosaica, depois nós viemos palestina. Domingo o Diácono Fernando ministrou sobre a aliança davídica e hoje nós vamos falar sobre a aliança da graça, ou aliança que recebeu o nome de aliança da graça. E domingo nós terminamos o mês de junho com a aliança do milênio, falando sobre o milênio. E aí nós já estamos pensando e projetando qual será o tema do próximo mês, o tema do próximo mês de julho, que é um mês para nós muito especial, né? Por que o mês de julho é um mês para nós muito especial? Quem sabe? Porque o mês de julho é o aniversário da nossa denominação. Há exatos 3 anos atrás, nós, assim, de maneira não projetada, muitas coisas aconteceram. Quem conhece a nossa história sabe, nós fazemos parte de um ministério há 13 anos, nós ajudamos a começar esse ministério, e de repente tudo mudou de uma hora para outra, as coisas aconteceram. Quando me vi, já estava fora daquele ministério, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, eu e minha família, e de repente algumas pessoas nos procuraram, decidiram nos seguir, e nós decidimos recomeçar este ministério há exatos 3 anos atrás, em julho, dia 23 de julho, ou seja, um dia depois do meu aniversário, né? Eu faço aniversário no dia 22 de julho, no dia 20 eu saí desse ministério, e no dia 23 nós começamos o primeiro culto da Novo Tempo, Comunidade Evangélica, ainda não tinha nem nome na época, né? Esse nome nasceu numa reunião de líderes, onde nós fizemos uma votação, oramos um tempo, e depois fizemos uma votação, e o nome que mais... Por que veio esse nome? Talvez você disse, por que Novo Tempo? Né? Porque todas as pessoas que me ligavam, conhecidas minhas, amigos, né, que fizeram parte dessa caminhada comigo, de 13 anos nesse ministério, quando eles me ligavam, eles diziam assim,
tenho certeza que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Aí todo mundo diz que é um novo tempo para a sua vida. Eu falei, cara, é um novo tempo, não tem jeito. E eu creio que esse é um novo tempo, né? Deus não disse que um novo tempo seria um tempo de facilidade. Deus não disse que um novo tempo seria um tempo só de coisas boas, né? Um novo tempo também é formado de adversidades. A gente vai falar um pouco disso hoje dentro da palavra, né? Por que as adversidades vêm sobre a nossa vida dos dias de hoje? Às vezes a gente tem a mentalidade da lei ainda, né? Que a adversidade vem porque Deus não está nos castigando. Mas a gente vai aprender hoje na graça que, na verdade, quando uma adversidade, um problema, uma luta, uma circunstância contrária vem sobre a nossa vida, na verdade não é porque Deus não está nos castigando. Porque o castigo que precisava vir sobre nós já foi pago. Ele já foi feito. Foi feito no seu Filho, Jesus Cristo. Então Ele não nos castiga mais. Então por que hoje, pastor, vem aos momentos difíceis em nossas vidas? Na verdade vem porque Deus quer nos ensinar. Então tudo que nós passamos, e infelizmente é uma realidade, a gente só aprende na adversidade, não é assim? Já dizia o sábio Salomão, é melhor ir num velório do que numa festa. E por que ele dizia isso? Porque é uma realidade. Na festa a gente não pensa sobre nada. Na festa a gente não reflete sobre nada. Na festa a gente só quer curtir, né? Assim. Na festa a gente come, a gente bebe, a gente dança, a gente se diverte. A gente não reflete sobre a vida. Mas quando vem a adversidade, eu tenho certeza que em momentos como esse que a gente está vivendo agora, todo mundo está pensando. Todo mundo está refletindo sobre... Eu estava vindo na rua hoje pensando sobre isso. Falei, cara, que interessante. Hoje a gente vê pessoas dando valor a coisas que há tempos atrás eram insignificantes. Como, por exemplo, pegar um filho e ir numa praça, levar ele para brincar no escorrego. Ou sentar com o marido e com a esposa e conversar, e sentar na mesa e comer. Coisas que foram se perdendo e dentro disso tudo que veio, acabou impulsionando e obrigando a gente a entender que essas coisas verdadeiramente é aquilo que tem valor, é aquilo que vale para as nossas vidas, né? A gente entendeu no decorrer dos anos que o que valia era que a gente trabalhar muito, ter muito dinheiro, se esforçar, comprar um carro novo, não era assim que a gente pensava. E hoje a gente vê um momento como esse que isso não serve de nada. Não vale de nada, tudo isso é perecível. Nesse momento agora, quem tem dinheiro está passando a mesma coisa que quem não tem, não é assim? Por quê? Quem tem dinheiro e mora em frente a Copacabana está trancado dentro de casa, não pode sair. Quem mora numa comunidade e não tem dinheiro também está trancado dentro de casa, não pode sair. A única diferença, lógico, é que eles estão comendo caviar e a gente está comendo a cartela de 10 reais do ovo, né? A galinha estourou, né? Mas todo mundo está passando a mesma situação, não tem jeito. E eu estava pensando já que a semana que vem a gente já começa o mês de julho. Eu falei assim, qual vai ser o tema do mês de julho? O que a gente vai falar no mês de julho? E eu já tinha comentado com vocês aqui que eu queria falar sobre o que? Os dons espirituais. Só que na hora que eu estava aqui, na hora do primeiro louvor, Deus falou comigo assim, não se fala sobre os dons primeiro, porque existe algo que vem acima dos dons. Mais importante que os dons. O que é mais importante que os dons? O fruto. Então Deus falou comigo, o próximo tema está aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esse é o próximo tema do mês de julho. Ou seja, em julho nós vamos falar um culto sobre o amor, outro culto sobre alegria, outro culto sobre paz, outro culto sobre paciência, outro culto sobre benignidade, outro culto sobre bondade, outro sobre fidelidade, um sobre mansidão e o último sobre domínio próprio. Então se prepare que o mês de julho Deus vai pegar o nosso caráter, Deus vai bater na gente, vai pegar a gente por dentro, né? Porque Deus falou assim, pastor, dessa lista que o senhor falou aí, uns 2 ou 3 só, o restante ainda está faltando. Esse mês Deus vai te dar. O Espírito Santo vai pegar a gente por dentro, vai remover, vai confrontar a gente. Paulo diz que a palavra é como um espelho, né? Deus vai pegar um espelho e vai botar assim, eu sempre brinco dizendo, né? Que às vezes a gente sai na rua e você encontra alguém e fala assim, nossa, você está bonito, Arthur. Aí tu gera aquela dúvida, né? Tu fala assim, será que eu estou bonito mesmo? Aí tu encontra outra pessoa, tá bonito, Arthur. Aí tu já fica, né, mais soberbo. Aí um terceiro vem e fala, tu tá bonito, então eu sou bonito mesmo. Aí tu vai para casa todo feliz, sou muito lindo, sou muito... Aí quando tu chega em casa, quando tu olha no espelho, o espelho ele deixa mentir para você? Se tu não for bonito mesmo, tu vai ver, a pessoa mentiu para mim. Mentiram para mim. A palavra é um espelho. Às vezes tu pensa que está bem, que tu está agradando a Deus,
que tu é uma boa pessoa boa, né? Assim, não, sou bom, atravesso a velhinha na rua, dou lugar no ônibus para grávida, eu sou uma pessoa maravilhosa, pastor. Quando tu olha na palavra, meu Deus, a palavra boa é um espelho, ela vem assim, tu, ai meu Deus, como eu sou feio, eu sou horroroso, eu sou mau, não é assim? Então, mês de julho, o mês do fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto do Espírito. São os gomos, isso aqui, são os, a gente vai pegar gomo por gomo. Vamos pegar um gomo, outro gomo, vamos comer a tangerina devagar, né? Quem gosta de tangerina? Eu amo tangerina. Falou agora, a boca encheu d'água, né? Bom demais a gente sentar com calma, pegar a tangerina e comendo. Vai ser o que vai acontecer no mês de julho. Bem, então fica preparado. Vamos para a palavra de hoje. Como eu disse, a palavra de hoje, o tema é... Esse mês nós temos falado sobre aliança. Então nós vamos dar a sétima ministração e penúltima, que é a aliança da graça. Confesso que ao estudar essa palavra, ontem fiquei até tarde acordado, meditando na palavra, eu confesso que eu fui estraçalhado. Porque a gente canta sobre o plano de Deus sobre a nossa vida, a gente fala sobre o amor de Jesus sobre a nossa vida, mas quando a gente enxerga isso na palavra, a gente fica constrangido. A gente fica pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer, Senhor, para retribuir tudo isso? Só que o tremendo é que quanto mais você tenta encontrar algo para que você possa retribuir a graça e o amor de Deus sobre a tua vida, você menos encontra. Constrangido você fica. E isso é bom, sabe por quê? Porque você entende que verdadeiramente, se não fosse o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos? Qual seria o nosso destino? Qual seria o destino final para as nossas vidas? E eu quero começar hoje lendo Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Só para recapitular, o que é uma aliança? Quem lembra? Lá na primeira ministração, foi a pastora Mary que ministrou a aliança adâmica ou adêmica? Edêmica e adâmica. A pastora Mary ministrou essa aliança adêmica e ela falou, a primeira coisa que ela disse, eu me recordo muito bem, foi sobre o que era uma aliança. A palavra aliança significa um acordo ou um pacto firmado entre duas ou mais pessoas. Então, quando eu olho para alguém e digo assim, nós vamos fazer um pacto, um acordo. Quem já fez um acordo aqui? Ainda que seja um acordo simples, a gente faz acordo sempre, né? Tu fala para o teu filho assim, se você comer isso, eu vou te dar aquilo. Isso é um acordo, é um pacto. Você estabelece os termos dele e você estabelece os teus termos, né? Ele tem que fazer a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Então, uma aliança significa o quê? É um acordo entre Deus, e o diácono Fernando falou muito bem isso no domingo, porque todas as alianças bíblicas foram de Deus para com o homem, nunca do homem para com Deus. Ou seja, Deus foi aquele que buscou uma aliança com o homem. Assim como Deus foi aquele que buscou a restauração do homem. Assim como Deus foi aquele que buscou a salvação do homem, nunca partiu do homem. Que interessante, né? Quando você briga com alguém, ou discute com alguém, geralmente, quem é que busca a reconciliação? Quando tem uma briga, quem é que busca a reconciliação? Geralmente é aquele que errou, não é assim? Uma pessoa fala que está com uma pedra na tua cabeça. Aí você diz, a pessoa fala assim, vai lá, pede, não, eu não. Ele está com uma pedra na minha cabeça, ele que tem que vir buscar a reconciliação comigo, não é assim? Só que com Deus foi diferente. O homem foi aquele que virou as costas para Deus. O homem foi aquele que quebrou a aliança com Deus. O homem foi aquele que se rebelou contra Deus. E ainda assim, orgulhoso, não se voltou para Deus. Ou seja, aquele que foi ofendido, traído, decepcionado. Se é que eu posso usar essa expressão, porque Deus ele é acima, superior ao homem. Mas usando uma conjectura que você possa compreender, Deus, mesmo sendo ofendido, Ele foi aquele que buscou a reconciliação com o homem. Ele foi aquele que buscou a paz com o homem. Então vamos ler Hebreus capítulo 8,
Então, só para você ficar com isso na tua cabeça, a aliança foi um pacto. Deus fez um acordo. Deus veio e fez um acordo com o ser humano. A gente vai ver esse acordo. E depois de fazer esse acordo, Deus estabeleceu. A minha parte é essa, essa, essa. E a parte de vocês é essa, essa, essa. Bem? Então vamos lá. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Diz assim: ora, se aquela primeira aliança... Então diga assim, primeira aliança. Aqui nós aliança, que é descrita como a primeira aliança. Ele diz que essa primeira aliança ela é imperfeita. Ele diz assim, se ela não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda aliança. Ou seja, aqui ele fala sobre duas alianças, né? Ele fala sobre uma primeira aliança, que era imperfeita, e agora ele apresenta uma segunda aliança que viria substituir ou dar continuidade à primeira aliança que era imperfeita. Você vai ver no versículo 8 que ele diz: entendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então eu vou parar aqui, depois a gente dá continuidade. Então a gente consegue enxergar só nesses dois versículos algo muito interessante. Deus, aqui no livro de Hebreus, provavelmente foi o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós nesses dois versículos que existiu primeiro uma primeira aliança. E ele diz que essa primeira aliança era uma aliança imperfeita. E por ela ser imperfeita, o próprio Deus que tinha feito essa primeira aliança, e talvez você já esteja em confusão na tua mente, dizendo assim, ué, mas não foi Deus que fez essa primeira aliança também? Como é que Deus que fez essa aliança, fez uma aliança imperfeita? Você vai entender o porquê dessa expressão imperfeita. Daqui a pouco a gente vai entrar nela. Mas o que eu quero que você foque agora é que existiu uma primeira aliança. Essa aliança era imperfeita, e por causa da imperfeição dessa aliança, então Deus estabeleceu uma nova aliança, ou descrita aqui como nova aliança. E como diz aqui no versículo 7, eu gostei dessa expressão, ele diz que essa aliança, e a gente vai falar primeiro sobre a primeira aliança, para que a gente entenda a segunda aliança, que se denomina nova aliança, a gente primeiro precisa entender o que é a velha aliança. A pastora Mary falou aqui, na primeira ministração, na aliança adêmica, que Deus fez uma aliança com Adão, o primeiro homem. Na verdade, a gente acha que Deus fez uma aliança com Adão e Eva, né? Mas quando Deus fez a aliança, Eva nem existia ainda. Deus criou Adão, você já conhece a história, pegou o barro, formou Adão do barro. O nome Adão significa barro. Por que ele deu o nome de Adão? Pastor, nunca pensei nisso. De onde veio o nome Adão? Veio da essência que ele foi criado. O nome Adão significa barro vermelho. Então, quando Deus pegou o barro vermelho, você já viu que o barro é bem vermelho? Então, Deus pegou aquele barro vermelho, formou Adão, fez igual um bonequinho de cera. Se puder pegar uma água para mim, na garganta. Deus fez um bonequinho de cera, mesmo, porque a palavra diz que não existia vida naquele bonequinho de cera. Depois que estava com o bracinho, com a perninha, com o olhinho, não tinha vida nele. O que trouxe vida àquele homem? Aí vem o segundo elemento que faz parte da essência do homem, além da terra. O quê? O sopro de Deus. Deus soprou na narina daquele homem e ele passou a ter vida. O que Deus soprou na narina daquele homem? A Bíblia diz. Deus soprou o quê? O seu Espírito. E só depois do sopro do Espírito de Deus, aquele homem passou a ser um ser vivente. Ou seja, aquele homem passou a ter vida. Ele tinha um corpo feito de barro, e agora, depois do sopro de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, que lhe deu vida, e uma alma vivente, que ele recebeu de Deus. A alma é o centro das emoções, é a sua vontade, é os seus desejos, é os seus prazeres. Tudo isso está relacionado à alma. Por isso que Gálatas diz que existe uma briga entre a alma e o Espírito. Quando Adão peca, essa parte espiritual que ligava ele a Deus morre. Deus havia falado isso, né? Se você pecar, vai morrer. E ele morreu. Não fisicamente, no corpo no barro. Ele não morreu no barro, ele morreu na alma. A alma, ele morreu no espírito, perdão. O espírito do homem, aquilo que ligava ele a Deus, morreu. Por isso Deus tirou ele do jardim e expulsou ele do jardim. E agora, o que dominava o homem
Antes era o espírito, agora era a alma. Tanto que a Mary falou aqui, né, sobre a dispensação da consciência. Agora a alma governa o ser humano. E até hoje é assim, né? O homem é governado pela alma, o homem é governado pelos sentimentos, né? Assim, ele sabe que aquilo ali é errado, mas a alma dele quer aquilo, ele não é errado, mas eu quero, e ele vai, né? Assim, a gente é muito almático, né? A gente é muito sentimental. Ai, aquele cara, ele é lindo, mas ele é um mau caráter, ele é um pilantra, mas, ai, mas eu amo ele, meu sentimento, aí vai, você se entrega, né? Assim, a gente é muito sentimental. Então, Deus constrói esse ser, Deus constrói esse homem perfeito, e Deus faz uma aliança com ele. Gênesis, Deus diz o quê? Deus diz, eu vou te prosperar, eu vou te multiplicar, os termos, a parte de Deus. Aí Deus vem com a parte do homem. Qual era a parte de Adão? Cuidar do jardim, zelar pelo jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a primeira aliança. Quando nós olhamos assim, a primeira aliança foi estabelecida com quem? Com Adão. Com Eva, que veio a ser a mulher de Adão, e com os descendentes de Adão, ou seja, todos nós. Todo ser humano que viesse de Adão faria parte desta aliança. Mas Adão e Eva pecaram, essa aliança foi quebrada, foi rompida. Então Deus, a palavra diz em Gênesis capítulo 6, que quando Deus olhou para a terra estava toda contaminada. A Bíblia diz assim, todos os pensamentos, não era 1, 2, 3, todos os pensamentos que vinham na mente humana era sempre para o mal, inclinado para o mal e sempre para as coisas mais. Aí Deus olhou para aquilo, como a pastora Mary falou, Deus observou e disse assim, vou acabar com tudo. Vou destruir o homem, vou matar os animais, vou acabar com essa terra, vou acabar com tudo. Aí a palavra diz que Deus olhou de novo e Deus enxergou um homem, Noé. Deus olhou para Noé e disse assim, poxa, um homem justo. Aí você diz assim, então a salvação foi por causa da justiça de Noé. Não, Noé era um pecador também. Noé era igual a todos os outros que tinha. A única diferença era que Noé guardava a palavra de Deus em seu coração. E a graça de Deus alcançou Noé. Então Deus falou assim, não, eu vou recomeçar uma nova nação, uma nova aliança em Noé. Eu vou recomeçar uma nova aliança através da família de Noé. Ou vou dar continuidade a esta aliança. Deus estabelece novos termos, porque agora é uma outra realidade. Agora o homem não era mais inocente. Mesmo Noé fazia parte da aliança da consciência corrompida, má, mesmo Noé e sua família. Então Deus destrói tudo por meio do dilúvio. Depois a família de Noé é a única que se salva, você já conhece essa história. E Deus começa uma nova aliança com Noé. O símbolo dessa aliança é o arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris no céu agora, você vai se lembrar disso. Deus falou assim, Noé, toda vez que você vê o arco no céu, simboliza que eu não vou mais acabar com os homens por meio do dilúvio. Ou seja, toda vez que você vê o arco-íris no céu agora, você vai lembrar, caraca, é o símbolo da aliança de Deus com Noé. Que Deus não vai, enquanto o arco estiver aparecendo lá no céu, tenha certeza de uma coisa, o mundo não vai acabar em água. Não vai mais. Então ele estabelece essa aliança. Mas a palavra diz que o homem continua pecando e se distanciando de Deus. Agora as nações se formam, né? Nações se formam, Mesopotâmia, Egito, povos, nações começam a surgir em todo o mundo. Todas elas afastadas de Deus, desviadas de Deus. Idólatra, a idolatria tomava conta daquele período. Deus prometeu que não ia mais destruir o ser humano. Deus não ia mais, ele tinha falado isso para Noé. Aí Deus olha e encontra Abraão. Lá em Ur dos Caldeus, o pior lugar da idolatria. A graça de Deus alcança. Podia ter sido alguém do Egito, podia ter sido alguém da Mesopotâmia, podia ter sido alguém de qualquer lugar, porque todo mundo era pecador. Mas Deus olhou para Abraão e disse assim, é esse homem. A graça de Deus veio sobre ele e falou, eu vou recomeçar nele. Deus agora não podia mais acabar com o mundo, porque ele havia prometido. O que ele fez? Ele falou, então eu vou tirar ele daqui, vou levar ele para uma terra que eu vou preparar para ele, e lá em Abraão e sua família eu vou recomeçar de novo. Foi o que ele fez, levou Abraão para Canaã, a descendência de Abraão. E aí começa essa primeira aliança. Aí começam os termos dessa primeira aliança. Como ele diz aqui, era uma aliança imperfeita. Eu botei assim, imperfeita, incompleta, provisória e não definitiva. Essa aliança que Deus fez com Abraão e depois com os seus descendentes, quem era? Abraão, Isaac, Jacó. Deus fez essa aliança com eles, patriarca, depois José, que é conhecido como período patriarcal.
Então essa aliança que Deus estabelece com ele, que se chama aliança da lei, eu expliquei isso aqui quando ministrei sobre Moisés, que a lei não começa em Moisés. Lá em Abraão já foi estabelecida a lei, só que a lei não era escrita, a lei era transmitida por meio da fala, ou seja, eu chegava em casa, ensinava a lei às minhas filhas, falando, minhas filhas sentavam com os filhos dela, a lei era transmitida assim, de geração em geração. Em Moisés, Deus fala assim, não, agora eu quero que escreve na tábua, para ficar registrado. Né? Hoje nós temos a lei de Deus aqui, ó, escrita na palavra. Né? Mas é isso aqui que Deus quer para esse tempo, da graça? Não, a gente vai aprender. Que a lei não tem que estar aqui. A lei aqui não serve para nada. A lei só serve quando ela sai daqui e vem para cá. Ó. A gente vai aprender isso hoje. Essa lei escrita aqui, ela é imperfeita. Essa lei que Deus estabeleceu para Abraão, ela é incompleta. Ela é provisória, ela não é definitiva. Você pensa assim, então Deus errou, pastor. Como é que Deus faz algo que não é perfeito? O Senhor ensina aqui que Deus é perfeito. O Senhor ensina aqui que Deus não faz nada errado, incompleto. Como é que essa aliança que Deus estabeleceu, a aliança em Abraão, ela é incompleta, ela é imperfeita? Onde está o erro? Eu te mostro aqui na palavra, o erro não está na lei. Nem na aliança que Deus estabeleceu. Onde está o erro então? Quem adivinhar ganha R$100. Onde está o erro? Como sempre, no homem. Eu te mostro isso, versículo 8 e 9. Vamos ler? De Hebreus capítulo 7, versículo 8 e 9. Porquanto ele declara, repreendido o povo por suas faltas. Que faltas são essas? A não obediência da lei. Deus estabeleceu uma lei. E por que ela se tornou imperfeita, incompleta, provisória e não definitiva? Porque o homem não foi capaz de cumprir esses termos que Deus estabeleceu. Dias virão em que estabelecerei a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia que vos tomei pela mão para vos conduzir para fora da terra do Egito, aqui já a aliança mosaica, a aliança da lei estabelecida em Moisés, para vos conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Quem não continuou? Aqueles que Deus tirou do Egito. Deus falou, eu fui lá no Egito, eles estavam escravos há 430 anos, fui lá como um forte, por amor, arranquei eles da escravidão, trouxe eles de uma vida de sofrimento, de um pobre, de miséria, de dor, arranquei eles, levei eles para uma terra boa que emana leite e mel, uma terra de paz. E eles mesmo assim não guardaram a minha aliança, foram infiéis. Por isso a aliança da lei, ela é imperfeita, como está escrito aqui no versículo 7. Ora, aquela primeira aliança, se não tivesse sido imperfeita, ela era imperfeita, ela era incompleta, ela era provisória, ela não era definitiva. Eu quero mostrar para você quais eram os termos dessa aliança. A aliança da lei. A aliança que Deus fez com o povo que ele tirou lá do Egito. O que são os termos? Quem lembra? Os termos são as condições da aliança. Os termos é como se Deus tivesse falado assim: a parte de vocês é essa, e a minha parte é essa. Se vocês fizerem a parte de vocês assim, eu sempre vou fazer a minha parte assim. Eu quero mostrar para você qual era a parte de Deus nessa aliança, na velha aliança, que é conhecida como velha aliança. A parte de Deus era, a gente vê isso lá em Abraão, em Gênesis capítulo 12. Quando Deus faz a aliança com Abraão, ele diz o quê? Te abençoarei, te prosperarei, engrandecerei o teu nome, te guardarei dos inimigos, levantarei nações de ti, reis serão levantados desse povo, estarei contigo por toda a eternidade, através de ti todas as famílias da terra serão. Essa é a parte de Deus. Eu botei assim, qual é a parte de Deus? Proteger, abençoar, prosperar, nos guardar dos nossos inimigos. Essa era a parte de Deus na velha aliança. E qual era a parte que Deus queria dos homens? Eram só duas. Adorar somente a Deus. Eu botei assim, exclusividade. Tudo que Deus queria era que aquela nação adorasse somente a Ele. Só Ele fosse seu Deus. Que não existissem outros deuses que fossem adorados pela nação de Israel. E a segunda coisa, que eles obedecessem às suas leis.
Quando Deus constrói esse povo, lá em Gênesis capítulo 12, aí chega em Êxodo, Levítico principalmente, Deus estabelece as leis, né? Assim, o que eram as leis? As leis eram as normas que Deus estabeleceu para que o seu povo vivesse. Se você for ver as leis, tinha lei que falava sobre casamento, sobre como tratar os filhos, como o marido deveria tratar a mulher, como a mulher deveria tratar o filho, o marido, como eles deveriam se tratar comercialmente, até isso tinha. Ou seja, Deus estabeleceu leis práticas do dia a dia. Pastor, como é que eu devo viver? Lê a Bíblia. A Bíblia vai te dizer o que você deve fazer. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ministrar, vai te ensinar como é que você tem que viver, quais os tipos de ações que precisam existir na sua vida. Foi isso que Deus fez. Deus estabeleceu a lei prática. Ó, vocês são meu povo, eu vou prosperar vocês, vou abençoar, vou dar crescimento, vou fazer tudo de bom na vida de vocês. Vocês vão me adorar e vão viver segundo aquilo que eu estabeleci para vocês. Mas o que aconteceu? Eles não guardaram, está escrito aqui. Eles não guardaram a aliança, ou seja, eles desobedeceram. Eles não viveram segundo aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, eles viveram segundo os seus pensamentos maus. Eles viveram segundo os desejos malignos dos seus corações. Eu anotei aqui 3 símbolos da aliança velha que refletem muito bem o que representava uma aliança imperfeita e incompleta. Quando a gente fala de aliança velha, a gente lembra de 3 símbolos máximos. O primeiro deles, a Páscoa. Não é assim? A Páscoa foi o dia em que Deus liberta Israel do Egito. Ali foi inaugurada a Páscoa. O dia em que o espírito da morte, ou o anjo da morte, na verdade a gente fala espírito, mas está errado, foi o anjo da morte. O anjo enviado por Deus. Deus enviou um anjo da morte no Egito, na 10ª praga, e Deus disse assim: todos os primogênitos que existirem nessa terra, nessa noite, vão morrer. Vão ser ceifados pelo anjo da morte. Seja ele crianças, seja ele animal, boi, carneiro, tudo que for primeiro vai morrer. O desespero veio, mas como, Senhor? Só um grupo não vai morrer. Aquele que matar o cordeiro, vai sentar com a família durante a noite. Se for uma família pequena, chama a família vizinha, se juntam 2 famílias, matam o cordeiro, comem, depois vão pegar o animal que sobrar, o que não comerem, vão tacar fogo em tudo, destruir tudo, não vai ficar com nada, e vão pegar o sangue daquele animal, vão fazer o quê? Aspergir sobre os umbrais das portas da sua casa. Quando o anjo da morte passar, onde tiver a marca do sangue, aquela casa não vai ser atingida pela morte dos primogênitos. E foi o que aconteceu, né? Nesse dia até o filho de Faraó morreu. O anjo da morte passou e aquele que se declarava o Deus Sol, o Deus Faraó, chorou a morte do seu primogênito. E ali, como é conhecida a festa do Pessach, ou a Páscoa, Deus arranca o seu povo. A palavra Páscoa, ou Pessach, significa passagem. Ou seja, quando o anjo passou, e Deus poupou aqueles que tinham a marca do seu sangue, a graça, né? O sacrifício, o animal sacrificado. Qual era o símbolo da Páscoa? E Deus disse assim: a partir de agora, ano após ano, todos os anos, 14º dia de Quisleu, vocês deverão fazer o símbolo máximo da Páscoa. Toda a família. Qual era o símbolo máximo da Páscoa? Quem lembra? Deveriam se pegar o cordeiro perfeito, limpo, o mais valioso que tinha na família, criado durante ano, cuidado, zelado. Quando chegasse um ano, no dia 14º ano de Quisleu, a família pegava aquele cordeiro e matava ele. Ano após ano, o símbolo da velha aliança, o símbolo da salvação é o quê? A morte ou o sacrifício. O povo tinha no simbolismo da morte de um animal o símbolo da salvação. Ou seja, na aliança antiga, ano após ano, cada família se matava um animal, sacrificava um animal, para dizer assim: nós fomos salvos pelo cordeiro. Aí matava o animal. Nós fomos salvos. Ano após ano. Então guarda isso na sua mente. Qual é o outro símbolo da aliança antiga? A circuncisão. O que era a circuncisão? E eu quero que isso fique bem claro: que a circuncisão era somente com os meninos. Com as meninas não tinha circuncisão. Então você pegava o menino bem novinho, todo menino que nascesse hebreu, pegava ele, pegava o prepúsculo, né?
prepúcio, eu não vou falar o nome do que é na nossa língua, senão você pode, né? Pegava um negócio do menino e arrastava na pedra, para arrancar a pele. A fimose, a operação da fimose naquele tempo era assim. Pegava o negócio e arrastava na pedra, um neném pequenininho. E é interessante, né, que todo mundo, pô, o gentio, já expliquei aqui, o que era um gentio? Gentio era todo aquele que não fazia parte do povo de Israel. Então vamos supor que eu era um gentio, eu não era da nação de Israel, e eu conheci o Deus de Israel, me converti ao cristianismo. Me converti, agora eu quero ser um hebreu, quero fazer parte do povo hebreu. Eu tinha que fazer o que? Eu tinha que fazer a circuncisão. Eu já velho. Tanto que tem uma nação, que eu não lembro quem é, que eles fazem um casamento, se juntam, né, com os irmãos de José. Foi os irmãos de José? Eu não lembro. Acho que foi, né? Que a irmã foi estuprada por um cara, aí eles obrigaram a casar. Só que os irmãos de José estavam tudo de maldade. Ele falou, não, tudo bem, eles vão casar com ela, mas eles vão ter que se circuncidar. Se agora eles querem fazer parte do nosso povo, vão se circuncidar. Aí a nação inteira, os homens inteiros daquela nação, fez a circuncisão. E nas primeiras semanas eles ficavam tudo fraco, né? Imagina, não tinha anestesia, não tinha nada. Então eles ficavam tudo fraco. O que aconteceu? Os irmãos de José invadiram aquele lugar, matou todo mundo. Tacou fogo, os caras não estavam assim nem levantar. Quando eles invadiram, já iam matando todo mundo a espada. Pra você ver como é que era. Então a circuncisão, ela era outro símbolo da velha aliança. O que representava, como eu falei aqui? Você imagina, ano após ano, para que eles demonstrassem que eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham que ir lá, nasceu o filho homem, nasceu outro filho aqui, outro menino. Todos os anos isso. Era o símbolo da circuncisão. A circuncisão é como se fosse hoje o batismo. Você vai ver isso lá na frente. Então, ano após ano, eles tinham que fazer esse símbolo da circuncisão. O símbolo do sacrifício do cordeiro, o símbolo da circuncisão, e a terceira marca desse era a arca, né? E a arca, ela tinha um elemento que ficava dentro dela, específico, que era o que? A tábua das leis. Tábua da lei. Por quê? Porque a tábua da lei, ela representava o princípio daquela lei, ou o princípio daquela aliança. Qual era o princípio daquela aliança? O princípio daquela aliança era a lei. E a lei dentro, né? Assim, a lei dentro da arca, simbolizando o quê? O povo matava o cordeiro para representar a salvação de Deus. O povo se circuncidava para representar que ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma marca, ele era um cristão, fazia parte do povo de Deus. E o povo guardava as suas leis, mas não guardava ela no seu interior, guardava ela, as leis na prática, no dia a dia. Ele tinha que viver aquilo ali, né? Ele tinha que mostrar que ele vivia aquilo ali. Então esses eram os símbolos da velha aliança. Agora eu quero ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. A lei era o que? Essa lei? Imperfeita, incompleta. Romanos capítulo 7, versículo 7. Portanto, a que conclusão então chegamos a respeito desta lei? Essa lei é pecado? É uma pergunta que ele está fazendo, eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Ao ouvir tanto sobre essa lei, a que conclusão que você chega? Ela é pecado? Aí ele mesmo responde, de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser se por intermédio da lei. É a mesma coisa, você tem um filho pequeno. Criança pequena faz muito isso, né? Ela vai lá na tomada e ela fica enfiando as coisas lá na tomada. Por que ela faz isso? Porque ela não sabe que aquilo ali vai gerar uma consequência sobre a vida dela. Ela não tem entendimento. E quando é que ela passa a ter entendimento de que se ela enfiar alguma coisa ali, ela pode morrer? Quando ela conhece a lei, não é assim? Quando o pai chega e fala assim, se você botar ali, tu vai morrer. Ela... Ou seja, a lei do pai faz ela entender o perigo que ela está correndo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, a lei não é pecado. Na verdade, Paulo está dizendo assim, é muito pelo contrário, a lei ela veio e ela me fez entender o que era pecado. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento,
provocou-me em mim todo o tipo de cobiça. Porque não há lei, porque aonde não há lei, o pecado está morto. Olha que interessante. Quando Deus estabelece a lei, é como eu falei, é como espelho. O homem estava vivendo sem lei e ele estava achando que estava bem pra caramba. Aí Deus vem e bota o espelho que é a lei. Quando o homem vê a lei, ele fala assim, meu Deus, eu sou pecador. A lei veio para revelar a natureza pecaminosa que há no homem. Aí ele continua. Antes eu vivia sem lei. Eu me converti com 23 anos. Eu não conhecia a lei. Então eu fazia um montão de coisa que eu achava que era normal, que era natural. Quando eu conheci, falei, mas isso é errado, eu não sabia, Senhor. Não é assim? A lei vem para mostrar os meus equívocos, os meus erros. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Caraca, isso aqui é muito forte, esse versículo 10, né? E descobri que o mandamento, ou seja, a palavra de Deus, que é vida, ela se transformou em morte para mim. Por que isso? Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, ou seja, a culpa não está na lei. A culpa está em quê? Ele diz aqui, a culpa está na minha natureza pecaminosa. A lei me mostrou que era errado. Vamos entender aqui. De maneira que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Eu quero que você guarde isso. Tudo que Deus fez é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrou extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela minha natureza carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não consigo fazer. Entretanto, aquilo que eu odeio, isso é o que eu faço. Por que a lei se tornou incompleta, imperfeita, em morte, em pesadelo para o ser humano? Porque o ser humano, diante dessa natureza pecaminosa que há em nós, ele não era capaz de cumprir os mandamentos de Deus. Você vai ver, eu não vou ler tudo, mas você pode ler até o versículo 25, senão a gente vai se alongar muito. Você vai ver que Paulo diz, e ele toca muito nessa tecla, o bem que eu quero fazer, ele diz assim, a minha consciência me mostra o que eu devo fazer, a minha consciência me diz o que eu devo fazer, mas existe em mim uma natureza pecaminosa que é mais forte do que a minha consciência. E por mais que eu saiba o que devo fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu sei que não devo fazer, isso é o que eu acabo fazendo. Ou seja, o que fez com que a lei se tornasse perfeita? Porque a lei que era vida se tornou morte para o homem. Porque a lei veio revelar a incapacidade que há em nós. A lei antiga veio revelar que nós não seremos salvos pelo que fazemos, porque você é pecador. Como diz Romanos capítulo 8, se eu não me engano, ele diz assim, não há um justo sequer. Um justo sequer, nenhum. Não há condição nenhuma em mim de praticar a lei, por isso ela é incompleta. Por isso ela é incapaz. Não a lei, eu sou. Porque como diz Paulo, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero fazer, esse acabo cometendo. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa que é em mim. Como diz João, se eu não me engano, 1 João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é o que domina o ser humano. A palavra concupiscência significa um desejo incontrolável. Ou seja, nós temos dentro de nós um desejo incontrolável pelas coisas da alma, pelas coisas carnais. Nós temos dentro de nós um desejo incontrolável pelas coisas que vemos.
Nós temos dentro de nós uma soberba da vida incontrolável, que por mais que a sua consciência te empurre para o bem, essa natureza acaba te levando para o mal. Aí talvez você pergunte assim, então nós estamos lascados. Acabou, não tem mais jeito. Eu quero ler, acho que é o último versículo, do versículo 7. Romanos 7, versículo 24. Olha a expressão que o apóstolo Paulo fala. Depois de identificar isso, ele fala assim, há uma natureza carnal em mim que não me permite viver a lei de Deus, eu não consigo, eu não tenho como, por mais que eu queira não dá, essa natureza não deixa, eu não consigo. Aí ele dá uma expressão no versículo 24 dizendo assim, miserável ser humano que sou. Olha a conclusão que ele chega. Quando ele analisa a vida dele com a lei, ele fala assim, eu sou um miserável, desgraçado. Talvez seja a conclusão que você chegou. Quando você se comparou com a lei de Deus, você disse, eu sou miserável. Não tem jeito, não. Igual do seu Gabriel. O seu Gabriel não veio hoje, né? O seu Gabriel, todo culto que ele vem aqui, ele chega no final e fala assim, eu sou miserável, pastor, miserável, 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 miserável. É a conclusão que eu chego hoje. Seu Gabriel estava certo. Eu sou miserável, miserável, miserável. É só o que resta para mim. É o que Paulo está falando aqui. Aí ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele diz assim, ele faz a mesma pergunta que as pessoas faziam naquele seriado Chapolin Colorado. Ele diz assim, e agora? Quem poderá me defender? Ele diz assim, quem poderá me libertar deste corpo de morte? Será que há alguma solução? Será que há alguma solução? Ele mesmo responde no versículo 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí no capítulo 8, ele vem trazendo a revelação do que pode nos salvar. Ele diz assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que vivem a lei? Não, para os que vivem a lei já está condenado. Por quê? Porque não tem condições de viver ela, a gente é pecador, a gente é miserável. Paulo falou aqui. Ele diz, não há nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Só uma solução. Qual é a solução? A nova aliança. E qual é o símbolo máximo da nova aliança? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu anotei aqui os símbolos da nova aliança. Eu falei sobre a Páscoa. A Páscoa se transformou em ceia. É assim? Qual era o símbolo da aliança velha? Todo ano eu tinha que matar um animal para dizer que eu era salvo. Eu tenho que matar animal hoje para dizer que eu sou salvo? Na graça? Não. Porque o animal já foi morto. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro perfeito. Hoje eu não preciso mais matar nenhum animal. Eu não preciso mais juntar minha família. Agora vamos matar um animal aqui, porque chegou o 14º para mostrar que a gente foi salvo. Não preciso mais. Porque Deus já matou o animal lá na cruz do Calvário. É até estranho você ouvir essa palavra, né? O animal. Não estou dizendo que Jesus é um animal. Mas ele é representado como um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Não precisa mais sacrificar animal. Hoje a Páscoa se transformou em ceia. Todos os meses, não mais anualmente, todos os meses a gente faz a mesa, inclusive semana que vem a Santa Ceia, a gente bota a mesa aqui, né? A gente não bota mais um animal aqui, mata ele, come a carne dele, bebe o sangue, não fazemos isso, né? Nós botamos o símbolo da nova aliança. Qual é o símbolo da nova aliança? Jesus diz, o meu corpo e o meu sangue. Então todos os meses a gente vem aqui e celebra a salvação em Cristo Jesus. Ele diz, façam isso todas as vezes em memória de mim. Nova aliança.
Porque nós estamos debaixo da nova aliança, todos os meses nós viemos à mesa. Por isso que eu digo para você, não fique de fora da mesa. Ah, pastor, mas eu estou chateado com o meu irmão, e a palavra diz que eu não devo ceiar se eu estiver chateado com o teu irmão. Irmão, vai lá, pede perdão, mas não deixe de cear. Se você fizer isso, tu é um louco. Trocar a ceia por causa do orgulho é morte. Você não está na graça, você está na lei ainda. Se você fizer isso, você está na lei. Não, eu não falo com o irmão, então eu não vou ceiar, pastor. Você está fazendo algo, você é um santo homem. Porque eu estou vivendo a lei, pastor. A lei diz isso. Eu sou um santo homem. Você está desprezando a graça. Vai lá, irmão, a graça me constrange. A graça, eu estou chateado contigo, mas a graça me constrange, eu não posso ficar, me perdoa. Ontem eu estava vendo de noite, estava estudando, aí estava a televisão ligada, entrou o programa do Danilo Gentili, aí foi uma entrevista daquele o Rodolfo, que era dos Raimundos, né? Que se converteu. E quando ele saiu, o cara que era o outro, o cabeça do Raimundo, ficou com raiva dele. Porque praticamente o Raimundo acabou. Era um tal de Chorão, eles ficaram sem se falar há vários anos. Ele estava falando isso na semana passada, e ele falou tremendo, achei tremendo o que ele falou. Ele falou assim, eu poderia chegar aqui e me vangloriar, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu poderia chegar aqui e dizer, não, partiu de mim. Eu não vou fazer isso porque eu estou mentindo. Partiu do Chorão. Eu estava em casa, o telefone tocou, ele me ligou e falou, cara, me perdoa. Hoje eu entendo o que você fez. Ele até falou para o Danilo Gentili, traz o Chorão aqui para você conhecer o novo Chorão. Ele falou, não, eu vou trazer você. Provavelmente deve ter se convertido, né? Porque dificilmente uma pessoa que não conhece a Cristo toma uma atitude como essa. E a ceia é esse símbolo para a gente agora. Eu como do pão, eu bebo do sangue de Cristo, eu celebro a minha salvação todos os meses, em memória. Agora não é mais físico, agora é lembra o que eu falei? Não é mais externo, agora não preciso fazer nada externo. Agora é tudo, interno, em memória. Em memória, eu faço isso em memória, é só um símbolo. Eu falei sobre a circuncisão era física, externa. Agora, a circuncisão se transformou em batismo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o que me impede de ceiar? Né? Eu estou em pecado, eu não devo ceiar. A Bíblia não diz isso. Até porque se quem tiver pecado não puder ceiar, vou falar igual Jesus. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém vai ceiar, irmão. A ceia vai ficar ali, ninguém vai lá na mesa. Entenda isso. Grava isso de uma vez por todas na tua mente. Ninguém vai à mesa por suas qualidades. Ninguém vai à mesa pelo que é. Você entendeu isso? Você não tinha direito de ir à mesa. Eu não tenho direito de ir à mesa. Por que eu vou à mesa então sem ter direito? Porque alguém que tem direito me deu esse direito, que é Jesus Cristo. Ele sim. Eu vou à mesa pela graça. Eu vou à mesa pelo favor de Deus. Qual era a única coisa na velha aliança que impedia alguém de participar da ceia da Páscoa? Não ser circuncidado, ou seja, não ser do povo hebreu. Qual é a única coisa hoje que pode impedir o homem de ir até a mesa da Santa Ceia? Não ser batizado. Ou seja, se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, lá na igreja, o que impede uma pessoa de ir até a mesa? Eu aconselho, eu não determino. Eu digo assim, você não é batizado? Não vai ceiar, se botar a mão na cara, vai ser fulminado. Eu não faço isso. Eu aconselho, querido, você é batizado? Não, então não vai até a mesa. Espere o tempo certo. É a única coisa que eu aconselho aqui na igreja. Porque a palavra diz, crie. E qual é o próximo passo do crer? Me batizei. Não tem como você dizer que crê. Não, eu não quero me batizar não, então você não creu, irmão. É natural, quem crê em Jesus, ele fala assim, eu quero me batizar. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero declarar que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, a circuncisão que era física, que doía, agora não é mais física. Eu não preciso mais pegar meu filho homem. Eu não preciso mais fazer isso. E é interessante, a circuncisão era só para os homens. Na nova aliança agora inclui as mulheres, né? Porque o batismo é tanto para os homens quanto para as mulheres, não é só para os homens. Ou seja, o homem e a mulher precisam ser batizados.
E o terceiro símbolo que eu falei foi a arca, que eram as tábuas da lei. Eu quero ler o versículo 10 de Hebreus. Versículo 10, lá de Hebreus, que a gente estava lendo. Diz assim: esta aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis aonde? Na sua mente, e as escreverei em seu coração. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Olha como é que mudou. Na velha aliança era o quê? Era escrita na tábua física, visível, que tinha que ler, e era posto dentro da arca. Aqui agora a nova aliança. Aonde Deus coloca a lei? Aonde? Dentro de nós. Quando eu estava falando sobre a velha aliança, eu escrevi uma frase, eu botei assim: na velha aliança a gente guardava a lei para manter a aliança. E na nova aliança? Agora que eu pertenço à aliança da graça, eu guardo a lei porque eu sou da aliança. É diferente, né? Antigamente, na antiga, eu tinha que guardar a lei para fazer parte da aliança. Agora não. Agora eu já sou da aliança, e porque eu sou da aliança com Deus, eu guardo a lei porque eu amo. A lei está dentro de mim, a lei está dentro do meu coração, a lei está na minha mente. Não adianta você ter uma Bíblia aberta lá na tua casa e falar assim: nossa, a Bíblia está aberta no Salmos 23. Estou guardando a lei, pastor. Isso aí é religião. O que Deus quer é que você tenha a lei dentro do seu coração, dentro da sua vida, que você viva essa lei porque você ama a Deus, porque você ama aos princípios do Senhor. Eu estava estudando isso aqui e achei interessante que as pessoas perguntam assim: antigamente se guardava o sábado, né? Sábado na lei era o sábado, não era assim? E as pessoas dizem que na nova aliança é o domingo. Já escutou sobre isso? Por que na nova aliança é o domingo? Achei interessante, cara. Porque Jesus Cristo ressuscitou que dia? No domingo. Ou seja, na nova aliança, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo da ressurreição. É o domingo de onde nós celebramos a nossa salvação, a ressurreição de Cristo. Por isso que nós fazemos o culto no domingo, né? Celebramos, não que o domingo seja um dia de guardar, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que hoje o domingo se tornou um dia importante para nós. Porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. No domingo é o dia da nossa vitória. O domingo foi o dia onde ele falou: está feito, está consumado, está terminado, está tudo estabelecido. É onde a nova aliança começou, no domingo. Ali se começam todas as coisas, por isso nós celebramos. Então, vamos guardando, eu quero que você guarde isso. Então, na graça, a lei não tem que estar escrita em lugar nenhum. A lei tem que estar onde? No seu coração, na sua mente. Você tem que praticar ela, tem que fazer parte da sua vida. Ele diz aqui no versículo 11, já estamos terminando: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Olha que tremendo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que na graça todos serão convertidos. Na graça todos conhecerão a Deus. Na lei tinha gente que era do povo judeu, mas não conhecia Deus. Ele diz: na graça não. Todos aqueles que foram alcançados pela graça me conhecerão. Todos aqueles que forem alcançados pela graça serão convertidos de verdade. Ele começa esse versículo 8 falando sobre a comunidade de Israel, né? Ele fala: estabelecerei uma aliança com a comunidade de Israel. Aí a gente lê isso aqui e acha assim: ele está falando só para Israel. Essa nova comunidade de Israel aqui, ela tem uma outra. Na velha aliança era para Israel. Quando ele diz aqui a comunidade de Israel, ele está falando a comunidade de Israel, não raça, não hebreus. Na velha aliança, a aliança era com a comunidade raça hebreia. Nessa nova aliança aqui não. É com todo aquele que se converteu ao cristianismo. Todo aquele que nele crê se torna Israel em Cristo Jesus. Essa aliança ela sai de Israel e ela agora alcança o mundo, todas as nações. Todo aquele que crê, se converter pela graça, vai passar a conhecer a Cristo e vai fazer parte desta nova
aliança. Versículo 12, porque essa aliança é espiritual. Versículo 12, ele diz: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Como é que se lembrava dos pecados? Lembra que eu falei? Todos os anos se matava um animal. O sacrifício era o símbolo do meu pecado. Ano após ano o povo ia lá e matava um animal para dizer o quê? Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Aí aqui na nova aliança diz o quê? Acabou isso. Não tem mais que matar animal nenhum. Eu não me lembro mais dos vossos pecados. Todo aquele que se colocou debaixo da graça, todo aquele que reconhece Cristo como seu Salvador, todo aquele que reconhece o plano de salvação e de redenção de Deus, eu não me lembro mais dos seus pecados. Eu não me lembro mais das suas transgressões. E no versículo 3 ele diz assim: a nova aliança. Ao proclamar a nova aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo de ser aniquilado. Lá no meu banheiro, na casa que eu aluguei lá, tinha um armário lá no banheiro todo podre. Desde que a gente entrou na casa em fevereiro. Aí eu estou com o rapaz: não, tem que trocar isso aqui, tem que trocar. Aí o rapaz essa semana mandou o armário, eu troquei. Aí eu botei o armário novo. Depois que entrou o armário novo, você guarda o velho? Quem aqui já comprou um guarda-roupa novo e guardou o velho na sua casa? É assim? Tu mantém os dois lá? Não, vou botar esse novinho aqui, eu vou pegar esse velhinho e vou empurrar ele para cá. Aí todo torto caindo assim, tu deixa ele lá. Por quê? Porque a partir do momento que chega o velho e chega o novo, o velho perde o sentido, não é assim? Por quê? Porque o novo é superior ao velho. Você olha para o novo e fala assim: pô, o novo, a porta de correr, a porta vai embora, né? O velho tu abria, a porta saía na tua mão. É assim? Agora aquele velho não tem mais sentido nenhum, é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim: os princípios que norteavam aquela velha aliança não servem mais. A partir do momento que entrou essa nova aliança, esquece aqueles princípios. Viva os princípios da graça. Esses aqui são os princípios da graça. Eu acho interessante, né? Porque na lei ele falava assim: não roubará, não matará, não furtará, não, um montão de não. E na graça ele falou só duas coisas, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo só isso. Porque quem ama a Deus não mata, não furta, não é assim? E quem ama o próximo não cobiça a mulher do próximo, não é assim? É só entender isso. Quem ama a Deus e amar o próximo. É a graça. Então, como eu disse, Jesus Cristo é o símbolo da graça, como está aqui em Romanos, e eu termino aqui em Romanos capítulo 8. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, versículo 3, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador. E isso eu quero que você entenda também. Deus precisava cumprir a lei, e tinha que ser um homem. Tinha que ser um ser humano, não podia ser um ser celestial. Ele diz aqui que Cristo veio como ser humano e pecador. Cristo era pecador? Não, ele veio como a figura de um ser pecador. Ele não era pecador. Cristo foi o único ser que não pecou. O único ser humano, se é que pode dizer assim, que não pecou. Todos os outros pecaram. Mas aqui diz em Hebreus capítulo 8, versículo 3: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de um ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Porque o pecado precisava ser condenado na carne. O animal precisava ser morto na carne, não espiritualmente falando. Então ele envia o seu Filho como um ser humano, a semelhança.
para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada. Olha só, interno. Internamente, interno. A mente orientada para satisfazer o que o Espírito de Deus deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete aos princípios de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Que interessante. Meu Deus. Vou parar aqui. Acho que já deu para a gente entender, né? Eu anotei, como eu disse para você, porque já sou da nova aliança, por isso eu guardo a lei de Deus. Eu botei aqui no final, eu só quero falar sobre os termos dessa aliança. Nos termos antigos, eles tinham que fazer o quê? Qual era a parte do homem? Obedecer a lei de Deus e adorar somente a Deus. E na nova aliança, quais são a nossa parte? Continua sendo a mesma, obedecer a Deus e adorar só a Ele. Só que antigamente era debaixo do jugo da lei. Agora é pela graça. Como eu falei, agora eu aceitei a Cristo, a graça me alcançou, eu faço parte dessa nova aliança, e porque eu faço parte dessa nova aliança, o Espírito orienta a minha mente. O que eu faço? Eu vivo as leis de Deus, eu vivo os princípios de Deus. Eu sempre gosto de botar no final algumas partes práticas para que a gente entenda. Eu botei só duas, né? Eu botei assim, aplicações. Eu falei sobre duas coisas específicas. Falei sobre algo aqui e algo eterno. Aqui, o que a graça me traz de benefício aqui? Como eu falei para você, nós passamos aqui nesta terra por momentos difíceis, dificuldades, lutas, tribulações. Nós passamos aqui. Quem passa aqui por isso? Todos nós passamos. E eu quero, como eu falei no início, deixar isso para você. Não é porque Deus está te castigando. Ah, eu sou um pecador, Deus. Não, não é isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Já foi castigado. A Bíblia diz que aprove a Deus castigar o seu próprio Filho em nosso lugar. Ou seja, todo o castigo que podia vir proveniente do pecado já veio sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então por que? E o melhor meio de Deus ensinar o seu Filho, infelizmente, é nos momentos difíceis de nossas vidas, né? Porque no momento difícil, a primeira coisa que a gente faz é correr para o Pai, é assim? Quando as coisas apertam, o Pai, a gente corre para o Pai, porque sabe que lá nele tem socorro. E, por último, a coisa mais importante, a segurança da salvação. A graça me dá segurança de que eu sou salvo. Por quê? Porque qual é o símbolo máximo da graça? Jesus Cristo. Nele não há imperfeição. Nele não há falha. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo. Ou seja, quando eu olho para a figura de Jesus Cristo, eu compreendo. Depois você lê em casa, Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 6, lá diz que Cristo é o mediador desta nova aliança, ou seja, Ele é o ministro dessa nova aliança. Diz que essa aliança é superior à primeira aliança. E diz que as promessas dessa aliança são acima da antiga aliança. E qual é as expressões que me dão certeza de que estar em Cristo me dá certeza da salvação? Diz lá que Ele está sentado ao lado de Deus. Ele não é como os sacerdotes da antiga aliança, né? Ele, como sumo sacerdote, está sentado à destra do Pai. Ele, como sumo sacerdote, está num estágio superior e permanente aos sumos sacerdotes da velha aliança. Ele está sentado no próprio santuário de Deus e não numa réplica em Israel. Ele sim
o nosso sumo sacerdote. Então obedeça a Deus, seja fiel aos seus mandamentos, ore ao Senhor e tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Se você foi alcançado pela graça, se você faz parte dessa aliança da graça, aí você diz, mas eu sou pecador, você é pecador, eu sou também. Até a vinda de Jesus nós seremos pecadores, porque Jesus voltará, não na primeira, na segunda vinda. Como o Fernando leu aquele texto aqui, foi em Mateus, aquele texto fala sobre isso. Ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Ele está na primeira vinda falando sobre a segunda, né? Ele está falando, os discípulos perguntando a ele, mas Senhor, quando se dará essas coisas? Ou seja, a segunda volta. Ele diz assim, ó, quando eu estiver para voltar, vai acontecer guerras, rumores de guerra, pestes. Não foi isso que o Fernando leu? Ele está falando da segunda vinda, Jesus voltará. E todo aquele que estiver debaixo da graça de Deus, dessa aliança da graça, que alcançou as nossas vidas imperfeitos, e dentro de nós pôs a sua lei, e nós somos orientados pelo Espírito Santo, mesmo sendo pecador, né? Porque a palavra diz, filhinhos, não pequeis. Porém, ou seja, quando ele diz porém, ele está querendo dizer o quê? Vocês vão pecar, cara. Não se deve, porém, vocês vão pecar. Quando vocês pecarem, o que ele disse? Lembre-se que vocês têm um intercessor, um advogado, um justo juiz, um perfeito juiz, que está onde? Como eu falei aqui, assentado ao lado de Deus, no santuário de Deus. Pecou? Ele diz assim, todas as vezes que você for ao Pai, vá ao Pai em meu nome. Por quê? Porque Ele é o nosso intercessor. Irmão, se você for no Pai pelo teu nome, não vou dizer isso porque hoje não acontece mais, você corre um sério risco de ser fulminado. Agora, quando eu vou ao Pai por meio de Jesus Cristo, quando Ele olha para mim, Ele não me vê, Ele vê quem? Jesus Cristo. Ele diz assim, Ele veio pelo perfeito. Então, Jesus Cristo, a graça alcançou Ele, a graça sobre a minha vida dele. Então você não vai ser perfeito, você não vai ser santo, né? Segundo os padrões que a gente aprendeu sobre santidade, você não vai ser, irmão. Você é imperfeito, você é ser humano, né? Nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. Não estou eximindo você de viver. Ah, o pastor disse, então eu não sou perfeito, agora eu vou, né? A graça é maravilhosa. Não, a graça é mais exigente do que a lei. Porque a lei era externa, a graça é interna. Sabe aquele dia que você faz algo que não agrada a Deus? Diz para mim se não é ruim, quando vê o peso da culpa, né? Acho que é mais pesado do que a consequência da lei, não é assim? O peso da culpa de errar na graça é mais pesado do que o peso da consequência da lei sobre a vida do ser humano. Eu sei o que é. O confronto interno de Deus no espírito, na alma. Bem? Vou parar. 9 horas já está no bom horário. Vamos orar. Você conseguiu entender? Quem conseguiu entender? Levanta a mão assim. Conseguimos entender mais ou menos, né? O que significa a aliança da graça? Que eu era um homem perfeito, miserável, não tinha condições de viver a aliança da lei. Então Deus estabeleceu um plano para que eu pudesse ser salvo. E nesse plano ele precisava cumprir a lei. E a lei exigia que um sacrifício fosse derramado. Tinha que ser na carne, tinha que ser um homem. Então ele fez isso em quem? No seu próprio filho. Ele enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não perece mais, não morre mais. Essa morte é pecado eterno. Não morre mais. Mas esse terá a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Fique de pé se você puder, por favor. Então, domingo nós terminamos o período da lei. Vamos falar sobre o período da aliança, que é a aliança milenar, do milênio. Também vai ser tremendo, não falte você aprender. A gente está tantas dúvidas, né, às vezes no nosso coração, porque agora vai se estabelecendo o plano da vinda de Jesus. Essa aliança, ela fala sobre o plano da vinda de Jesus. O plano que Jesus tem para a segunda vinda, para aqueles que fazem parte dessa aliança da graça. Você vai aprender como vai ser o governo de Deus, como Jesus vai voltar, o que Jesus vai fazer na sua igreja. Então não falte, desde aqui domingo, não perca. Domingo começamos mais cedo, às 18 horas, tá bom? Então se você desejar estar aqui domingo,
18 horas. Aqueles que nos visitaram hoje, muito obrigado pela presença de vocês. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, a família de vocês. Como foi dito aqui pelo irmão Diogo, que nesses tempos difíceis que temos passado, de adversidade, com certeza talvez você esteja passando alguma, que Deus possa te dar forças, coragem, Deus possa te prosperar, te abençoar, e que você consiga passar por esse tempo difícil, né, junto com a sua família, sem que nada aconteça na sua casa, e que você consiga superar esse período, e principalmente que esse período sirva para que você se aproxime de Deus, porque não há lugar melhor para se estar que não seja na presença de Deus. Me converti com 23 anos, vou fazer 40 anos agora, dia 22 de julho, daqui a mais ou menos um mês, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Desde 23 anos que eu sirvo ao Senhor, ou seja, eu era jovem ainda, né? Ainda sou jovem, né? Dona Josi viu ontem lá, né, Dona Josi? Pô, corri 7 voltas na Rua do Rio. Pô, sou jovem ainda, né? Mas eu era, né, garoto ainda, e foi a melhor decisão, não me arrependo de nada que eu fiz. Cristo foi a melhor decisão da minha vida, da vida da minha família. Se você ainda não se colocou debaixo dessa aliança da graça, hoje é uma grande oportunidade, né? Feche os seus olhos, pede para botar um louvor, cara, por favor. Enquanto esse louvor estiver tocando, eu vou te dar alguns minutos para você orar a Deus. Talvez você diga assim, mas eu não conheço a aliança da graça, eu não sabia de nada disso, eu não sabia que Deus fez isso por mim. Então aí, mas eu não sei orar, pastor. Você vai orar e falar com Deus. Orar é você usar as suas palavras, porque Deus entende as suas palavras. Amém? Feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado agora. Pode aumentar. Enquanto esse louvor vai estar tocando, pode botar bem alto. Você vai falar com Deus nessa noite. Se hoje eu não tenho que espero, talvez você diga, mas eu sou miserável, Deus. Eu fiz tantas coisas, Senhor. As pessoas não acreditam mais em mim. Nem eu mesmo, em certo tempo, deixei de acreditar. Que bom! É você que Deus está procurando. Foi assim que eu cheguei até a Deus. Foi assim que eu conheci a Jesus. Pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. O maior milagre, a salvação. O maior milagre não é a cura, não é a restauração financeira, não é a cura sentimental. O primeiro e maior milagre de Deus na nossa vida é a salvação pela graça, pelo favor de Deus. Os meus olhos já não viram tuas mãos. Talvez essa parte do louvor seja a tua vida agora, tua vida incerta, inconstante. Você não consegue enxergar a saída. Eu não tenho que espero. E você não tem o que você sonhou, o que você espera. Meu coração, Senhor. Chegou a hora de você entregar o teu coração nas mãos de Deus. Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Esse é o nosso Deus. Mesmo na pandemia, quer chegar no fim. mesmo nas maiores dificuldades de nossas vidas, né? Então, livramento. Não porque nós merecíamos, mas por causa da graça. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi O maior milagre. o maior milagre. Deus quer operar esse milagre na tua vida hoje. Deus quer alcançar
pior estágio da sua vida, se lembrou do seu pai. E ele disse: eu voltarei para a casa do pai. Ele disse internamente, ele disse no seu coração. Quantas vezes você pensou isso? Quantas vezes você sentado na sua casa sozinho? Quantas vezes nos momentos de dificuldade da sua vida, deitado na sua cama, no seu travesseiro, você refletindo sobre tudo que você vive, você pensou: eu preciso voltar para o meu pai, eu preciso voltar para Deus, eu preciso retomar a minha caminhada com o pai. Mas entre pensar e agir existe uma diferença muito grande. Porque eu fiquei 5 anos afastado do Evangelho. E nesses 5 anos não teve um dia que eu pensei: eu preciso voltar para Deus. Mas eu nunca tomei a iniciativa de levantar e ir ter com meu pai. Porque eu ficava pensando: mas eu vou ter que deixar isso. Mas eu amo tanto aquilo ali, eu vou ter que deixar aquilo. Ah, mas e se eu for para o pai, eu vou ter que abrir mão daquilo. E fiquei 5 anos pensando, até o dia que a graça de Deus me alcançou. E eu fui numa igreja como você está aqui nessa noite. E nesse dia eu ouvi um louvor que dizia: nos braços do Pai, diante do trono. E eu amo esse louvor. Esse louvor dizia: Pai, estou aqui, olha para mim. E eu comecei a ouvir aquele louvor. E eu falei: meu Deus, eu preciso voltar para o Pai. E o pastor começou a fazer aquilo que a gente chama de apelo, né? O pastor começou a dizer: o Pai te chama. E a palavra do Senhor diz que aquele filho então levantou e decidiu ir até o seu pai. E a palavra diz que quando ele ainda estava distante, o pai correu ao seu encontro e o abraçou. Sabe por que você está aqui nessa noite? Pelo simples fato de você desejar, em algum momento da sua vida, desejar estar com o Pai. Só esse simples fato. Você pode ainda estar longe de Deus, mas a graça de Deus já foi lá e te alcançou. Aleluia. A graça de Deus é como o abraço daquele Pai. É como o amor do Pai que nos envolve, que nos constrange, que nos dá proteção. E este mesmo abraço, esse mesmo amor, Ele está aqui nessa noite. E Ele está chamando você e dizendo: vem fazer parte desta aliança da graça. Vem receber o maior milagre de Deus na sua vida. Se há alguém aqui nessa noite que ouviu esta palavra e entendendo esta palavra, compreendeu que precisa estar debaixo da graça de Deus, eu gostaria de convidar você que viesse aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Mas pastor, é tão difícil, eu vou ter que deixar. Você não vai ter que deixar nada. Se você tiver que deixar alguma coisa, quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo, que vai habitar na tua vida. Ninguém nunca disse para mim que eu tinha que deixar isso, deixar aquilo outro. Eu fui deixando porque o Espírito Santo foi me constrangendo. Eu precisei dar o primeiro passo, que era me colocar debaixo da aliança da graça. E o Senhor está te chamando hoje para esta aliança. Então, se você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra e diz: eu preciso, o pastor está debaixo da aliança da graça, eu gostaria de convidar você para que você viesse até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Eu não estou falando somente de entregar a vida para Jesus. Eu estou falando talvez para você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você que um dia ouviu sobre o Evangelho, mas as circunstâncias da vida, os problemas, as adversidades, os desejos pelas coisas desse mundo te distanciaram de Deus. Deus está te chamando de volta. Deus está dizendo: vem, filho. A graça perdoa. A graça passa por cima das circunstâncias. A graça é o amor de Deus que se revela àquele, por mais que ele ainda seja o mais miserável dos homens. Essa é a graça de Deus. Se você é essa pessoa, Deus está te chamando nessa noite. Amém? Eu vou orar pela irmã Michelle. Deixa que você levantasse suas mãos para cá. Vamos orar pela vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida da Michelle nas tuas mãos, Pai. Senhor, tu conhece a história de vida da tua filha, Senhor. Nós que não vivemos com intensidade toda a vida da Michelle, quando olhamos para a Michelle, a graça de Deus é clara, Senhor.
Michele está aqui hoje, é sobre a graça, Senhor. A graça a protegeu, a graça cuidou dela, a graça zelou pela vida dela, a graça livrou ela da morte. Porque o Senhor tem um plano redentor sobre a vida da Michele, sobre a sua família, Senhor. E nós queremos nessa noite entregar a vida dela nas tuas mãos, que verdadeiramente o perdão da graça venha sobre a vida dela nesta noite. E se ainda há qualquer resquício, Senhor, de culpa proveniente, Senhor, de qualquer ação humana, que a tua graça venha sobre ela nesta noite, Pai. Que ela sinta esta graça removendo toda a culpa do seu coração, Senhor. E que o teu perdão e o teu amor encham a vida da Michele nessa noite, Pai. E que o teu favor venha sobre a vida dela nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. E que ela possa ter o gozo, a alegria, o prazer de saber, Senhor, que ela faz parte da aliança da graça de Cristo Jesus, aliança perfeita, completa, aliança eterna. Assim, Deus, nós oramos pela vida da Michele, Senhor. Entregamos a vida dela nas tuas mãos, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta a sua mão direita. Senhor, nós queremos entregar a vida de cada uma dessas pessoas que entraram aqui nesta noite nas tuas mãos. Cada uma das pessoas que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada uma dessas vidas, cada uma de suas famílias aqui representadas, Senhor. Que a graça de Deus venha sobre eles, Senhor. Que a aliança da graça se estabeleça sobre as suas vidas. Que uma vida ao lado de Cristo eterna venha sobre cada um deles, Pai. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai, que foi revelado à humanidade, foi revelado a nós como igreja, por meio da revelação do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja de Cristo, espalhada em cada canto dessa terra, mas em especial com você que está aqui nessa noite presencialmente e com você que está nos assistindo pelas mídias sociais. Que o Senhor te abençoe grandemente. Se você crê nisso, então vamos terminar o culto dando um forte aplauso ao nome do Senhor. Amém? Nós temos um canal no YouTube que a gente posta sempre vídeo lá, né, de pregação, vídeos voltados para jovens, vídeos voltados para as mulheres, vídeos voltados para homens, né, específicos para casais. Temos um quadro de testemunhos. Então, se você desejar, né, acessar o nosso vídeo lá no nosso canal, é Novo Tempo, Comunidade Evangélica, se inscreva lá no nosso canal, deixe lá o seu like, né, para que nós possamos continuar com essa ferramenta aberta, continuar evangelizando e pregando o Evangelho. Amém? Vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos. Domingo, 18 horas, espero ver vocês aqui. Amém? Vamos com Deus. Obrigado por terem vindo. Fica na paz.